Meu nome é Jussiara Paulina. O meu tema é as relações estabelecidas entre discursos religiosos e as relações homoafetivas. Eu escolhi estudar esse tema porque não estudar esse tema. É um tema contemporâneo que, apesar de estar a olho nu, o mais próximo possível de todas as pessoas insistem em não falar sobre isso, até por ser um tema um pouco complexo, por envolver religião, que é algo que as pessoas ainda não conseguem se aprofundar, não sei se por medo ou se por ser um tabu dentro das próprias instituições religiosas. Inicialmente, a temática que eu queria realmente estudar eram as instituições e não as lideranças religiosas e políticas que existem hoje. O que eu queria era adentrar mesmo essas instituições religiosas e conhecer a base bíblica que esses pastores utilizavam para identificar o relacionamento homoafetivo como pecaminoso. Porém, a pesquisa inicial não foi possível, porque os pastores não permitiam que a gente entrasse dentro da instituição, falasse com os fiéis e com eles próprios sobre a temática, não era algo que eles permitiam. Então, conversando com a orientadora, nós resolvemos modificar o foco inicial da pesquisa. Deixou de ser as instituições para ser esse cyberespaço e a utilização desse cyberespaço para promover negativamente esse tipo de relacionamento. Os resultados da pesquisa eu acho que eram óbvios até certo ponto, porque é o que a gente vê diariamente. O que nós presenciamos hoje de casos de homofobia na sociedade é concreto demais para ser negado. O que foi possível encontrar nesse cyberespaço? As páginas desses candidatos, desses deputados, vereadores, dos políticos que foram foco da pesquisa, eram repletas de pessoas que apoiavam ele, mais do que apoiar, idolatravam esses políticos, até certo ponto sem nem saber o porquê, porque eles transmitiam, repassavam, reproduziam o que eles falavam, o que eles postavam. Uma postagem do político desse era compartilhada por milhões de pessoas do nada. Segundos depois de serem postadas, elas eram compartilhadas. E os comentários que eram possíveis encontrar simplesmente repetiam o que eles falavam. O que eu procurava demonstrar com essas publicações que eu escolhi para acharem no TCC é como elas reproduziam essa homofobia sem um embasamento. Eu procurei aqueles comentários em que eles citavam passagens bíblicas, principalmente Levíticos e Gênesis, que são as passagens em que eles mais falam a respeito dos relacionamentos homoafetivos mesmo. Eles reproduziam isso de forma ampla, mas sem nenhum tipo de embasamento. Enquanto que alguns realmente eles procuravam nessas passagens uma forma de expressar o seu pensamento sem tanto preconceito, eu vou dizer assim, porque eles repetiam, mas eles procuravam dizer que apesar deles não concordarem com esse tipo de relacionamento, eles não poderiam julgar porque somente Deus julga, somente Deus é o responsável por dizer o que é o certo e o que é o errado. O fato deles não concordarem com isso não lhes davam o direito de acabar com um relacionamento em que as pessoas se diziam dispostas a amar acima de tudo. Todos os políticos que eu pesquisei estão lá atualmente elaborando leis para a sociedade, mas também são lideranças religiosas. Eu procurei pastores porque eu sou católica praticante, então eu não queria que a minha religião influenciasse na minha pesquisa. Então eu procurei uma religião oposta à minha, que eu pudesse fazer essa pesquisa de forma mais imparcial possível. E até porque hoje o que a gente vê na mídia, não que a religião católica, que os padres não estejam envolvidos em escândalos, porque o que a gente vê é que eles estão envolvidos em escândalos. Pedofilia tá aí para isso, para mostrar. O próprio Papa, ele toca muito nesse assunto. Ele passa nas suas publicações os diversos casos, a igreja não esconde isso. Mas a religião evangélica, os pastores, é o que mais está na mídia por conta desses casos de homofobia. É a discriminação, é o preconceito, a injúria racial. Quantos pastores a gente não vê passando que o negro, ele é um castigo de Deus para a humanidade? A gente já ouviu falar isso em algum lugar, ou não? Algum pastor já disse isso. Então, a religião evangélica, querendo ou não, é o que hoje publicamente é o que está mais ativa nos casos de homofobia. Esses pastores, eles estão lá no Congresso, eles foram escolhidos pela população para efetivar leis ao nosso favor, ao favor de todos, porque segundo a Constituição, todos são iguais perante a lei. Mas será que realmente é isso que está acontecendo? Na verdade, eu não
quero influenciar ninguém. O que eu quero é que as pessoas leiam o meu trabalho e vejam que eu não estou julgando a religião, porque não são todos que fazem isso. Não são todas as religiões que promovem o preconceito. Eu conheço diversos evangélicos que eles promovem o amor porque eles acreditam num Deus que não faz diferença. E eles não estão ali para doutrinar. Não é uma doutrina que eles estão procurando. O que eles estão procurando é promover o amor de Deus, é a palavra de Deus. O que eu quero não é julgar uma religião, julgar uma pessoa, mas que faça com que as pessoas reflitam que o preconceito existe sim, que a homofobia existe sim, e que milhares de pessoas estão morrendo por conta disso. Sem dúvida. Eu quero fazer uma especialização em políticas públicas, eu quero fazer o meu mestrado em cima do meu trabalho ainda. Eu estou tentando transformar o meu TCC num projeto para que ele dê continuação no mestrado e não pretendo parar aqui. Que coisa boa. Muito obrigada. Eu que agradeço.